Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre como os fornecedores se tornaram um elo crítico na cadeia de suprimentos, como eles podem ser gerenciados de maneira eficiente e apresentam passo a passo para construir uma cadeia de suprimentos sustentável. A apresentação será realizada por Bianca Torres, engenheira química com certificação Greenbelt e especialista em gestão de fornecedores. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá, pessoal. Meu nome é Bianca e hoje a gente vai abordar nesse webinar como construir uma cadeia de fornecimento sustentável. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre mim para que vocês me conheçam um pouco mais. Eu atuei 6 anos na área de gestão de fornecedores numa empresa do setor sucroenergético, que é a Raízen, uma das principais produtoras de etanol e açúcar do país. Atualmente, eu realizo um mestrado em engenharia de produção. Eu sou pesquisadora científica na área de gestão de fornecedores sustentáveis na Unimep. E também eu sou graduada em engenharia química e com MBA em engenharia da qualidade com certificação Greenbelt. Bom, para começar essa apresentação, é importante a gente entender como que surgiu os fornecedores nas empresas. Vocês já devem ter ouvido falar na expressão make or buy, que nada mais é quando a empresa ela realiza todos aqueles materiais para o produto, para realizar o produto final, ela realiza todos os serviços e todos os materiais dentro da empresa, né? Ou ela compra de um fornecedor esses materiais e foca apenas no produto final. Então, com essa expressão make or buy, começou a mudar a estratégia das empresas. E com isso, as empresas começaram a concentrar no negócio principal. De fato, aquilo que elas têm know-how, elas têm conhecimento específico. Então, elas começaram a fazer uma desintegração vertical, ou seja, começaram a terceirizar as atividades para empresas que possuem know-how naquela área. E com isso, surgiu os fornecedores dentro das empresas. Aí, mas para não ter impacto nas empresas, por elas terceirizarem esses materiais, esses serviços, os fornecedores eles têm que ter algumas responsabilidades, como não ter irregularidades financeiras e trabalhistas, atender requisitos do meio ambiente, da saúde e segurança, e atender prazo, qualidade e quantidade correta. Com isso, as empresas elas não têm um impacto indevido para que não ocorra aí não ocorra nenhum impacto indevido no processo. O porquê que a gestão de fornecedores é importante? Por que o fornecedor é importante nas empresas, né? Além de ele ser uma terceirização daqueles materiais, daqueles serviços, eles representam 50% do faturamento das empresas brasileiras. Então, ele é a base da cadeia de suprimentos. E por que ter uma gestão de fornecedores? Porque com a gestão de fornecedores, você vai garantir esse bom funcionamento de fluxo da operação da empresa, né? E evitar que denegrir a imagem da empresa contratante, que isso é um papel muito importante da gestão de fornecedores, para que não ocorra ônus para a empresa contratante. E também, devido ao know-how que ele tem, ele vai trazer mais competitividade para as empresas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de problemas que ocorreram com empresas devido a problemas com seus fornecedores. Então, para mostrar o quanto a gestão de fornecedores ela é importante dentro das empresas. Então, em 2007, uma fabricante de brinquedos ela teve que realizar diversos recall de uma linha de brinquedos devido a um fornecimento não conforme do seu fornecedor. Entre 2010 e 2011, um varejista de modas do país foi flagrado 2 vezes com fornecedores trabalhando condições análogas a de escravos. E em 2007, uma rede de lojas de roupas também foi condenada devido à constatação de trabalho análogo a escravo em fornecedores. Então, isso mostra o quanto a gestão de fornecedores é importante. E aí, a partir de agora,
vou falar um pouco sobre as tendências e como estruturar uma gestão de fornecedores eficaz. A gestão de fornecedores, ela está trilhando alguns caminhos a partir de agora, né, atualmente para o futuro, para que, de fato, a empresa ela se torne competitiva no mercado e para que ela tenha futuramente aí sustentabilidade, que é um assunto que tem muita relevância nesse contexto atual. Então, o primeiro de tudo é a incorporação de projetos de inovação dos fornecedores. Também ter uma abordagem de parceria entre empresa contratante e fornecedor. Então, é um ganha-ganha, os dois têm que ganhar, né? É uma via de mão dupla. A inclusão da sustentabilidade, então, não é só apenas incluir a sustentabilidade dentro da empresa, mas elas têm que ser repassadas para os seus fornecedores. E tem que ser os 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social. Devido ao aquecimento global, aos impactos em recursos naturais e a população querendo uma melhor qualidade de vida, a sustentabilidade ela está tendo uma alta. Então, e para a empresa se tornar sustentável, ela não pode só ter ações dentro da empresa, mas sim em toda a sua cadeia de suprimentos. E também o monitoramento de subcontratados, que são prestadores de serviço que estão dentro das empresas, que tem que ser monitorado para que também não ocorra ônus para a empresa contratante. E aí vamos falar agora como estruturar a gestão de fornecedores. A gestão de fornecedores, ela abrange 3 grandes áreas. A primeira delas é a avaliação e seleção de fornecedores, que nada mais é o início, a entrada do fornecedor na empresa. Então, o primeiro de tudo, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que identificar o que ela precisa, quais são as especificações daquele material, daquele serviço que ela precisa. Identificando isso, qual a necessidade da área usuária, compras vai identificar qual a necessidade da área usuária, compras vai formular, juntamente com a área técnica, quais critérios são essenciais para selecionar um fornecedor. O que eu espero que o fornecedor atenda? Então, vai ser definido esses critérios e também o fornecedor ele vai ter que realizar avaliação e qualificação, que nada mais é as informações cadastrais do fornecedor dentro da companhia. Porque para ele participar da parte de cotação, de seleção, ele precisa estar qualificado. Então, ele qualificado, ele vai para avaliação e seleção final, que nada mais é utilizar aqueles critérios formulados anteriormente para selecionar o fornecedor melhor qualificado conforme os critérios estabelecidos. Feito isso, o fornecedor ele já vai estar fornecendo, já ganhou um contrato, já ganhou uma compra, ele já vai estar fornecendo para a empresa. E aí entra a parte de monitoramento, que é outra grande área da empresa, que é uma avaliação de desempenho contínua do fornecedor. Ou seja, o fornecedor ele tem que ser avaliado continuamente. Todo mês ele tem que ser monitorado naquilo que ele está entregando, se ele está atendendo prazo, se ele está atendendo a qualidade conforme foi estabelecido. Então, não adianta ter a primeira etapa bem robusta e não ter um monitoramento. Isso pode impactar a empresa devido a algum problema que o fornecedor tenha durante o fornecimento. E aí a gente tem outra grande área, que é o desenvolvimento de fornecedores, que aí ela sai de 2 frentes, que é a frente de avaliação e seleção final, que nada mais é aqueles fornecedores que não foram selecionados por algum critério e ele tem que ser desenvolvido, tem que ter atividade de desenvolvimento. Então, a área de gestão de fornecedores, ela vai analisar qual critério que o fornecedor não atendeu, o porquê que ele não atendeu, e definir ações com o fornecedor de desenvolvimento e avaliar se, de fato, o fornecedor lhe apresentou uma melhora e, com isso, ele participar novamente da avaliação e seleção final do fornecedor. E também a gente tem uma outra grande área, que é posterior ao monitoramento. Então, a partir dos resultados do monitoramento, o fornecedor ele pode ter atividade de desenvolvimento
por um baixo desempenho em algum índice que ele teve. E da mesma forma, ele vai continuar sendo avaliado para verificar se ele alavancou a pontuação e vai continuar o monitoramento. Aí tem os casos dos fornecedores que existem diversos substitutos. Para aquele fornecedor, você realizou atividades de desenvolvimento e mesmo assim ele não melhorou. Então, você pode realizar a substituição do fornecedor. Cada etapa vai ser falado em detalhes a partir de agora. Mas essa gestão de fornecedores, é necessário a empresa realizar para 100% do fornecimento? Então, a gente tem diversos métodos para realizar a classificação de qual fornecedor vai ser monitorado, qual fornecedor vai ser avaliado, qual fornecedor vai participar dessa gestão mesmo de fornecedores por inteiro, né? Aqui eu trouxe 2 métodos que são os mais utilizados nas empresas, que é a curva ABC, o primeiro método, que nada mais é que dividir os itens versus o custo em curva A, B e C. A curva A são 20% dos itens que representam 80% dos custos da empresa, ou seja, ele tem uma elevada importância de compra em termos financeiros para a empresa. A curva B são 30% dos itens que representam 15% do custo da empresa, que tem uma importância menor financeiramente para a empresa, e a curva C, que são 50% dos itens que representam 5% do custo para a empresa, que eles são menos importantes em termos financeiros. Porém, quando você olha esse método de curva ABC, você só está olhando o custo. Você não vê a criticidade do item, se de fato aquele item ele vai impactar o processo, se ele vai parar um processo se caso atrase, se caso não seja monitorado. Então, essa é uma das desvantagens da curva ABC, porque você não vai analisar qualidade, você não vai analisar risco, não vai analisar risco social. Então, esse é para empresas que de fato querem 100% o custo como estratégia da empresa. Aí o outro método é a métrica de Kraujic, que é mais utilizada que a curva ABC, que basicamente são 4 quadrantes que vê importância de compra versus a complexidade do mercado. São 4 quadrantes, aí a gente divide em item estratégico, que são itens que possuem um alto risco de fornecimento e uma alta importância da compra. Então, para esse quadrante, a gestão de fornecedores, a área de compras, ela tem que priorizar o relacionamento com os fornecedores, porque tem uma elevada importância da compra e um alto risco de fornecimento. Analisar o risco, se caso acontecer alguma coisa, qual plano de contingência vai ser feito para esse fornecimento. E desenvolver relacionamento com fornecedores de longo prazo. Então, nesses casos, pensar em contratos a longo prazo com esses fornecedores. Aí a gente tem o quadrante item gargalo, que o risco de fornecimento ele é alto, porém a importância de compra é baixa. Então, para esses fornecedores, o que a área de compras tem que fazer? Tem que ter o controle desses fornecedores, tem que ser monitorado esses fornecedores, tem que ter um estoque de segurança e para garantir o abastecimento, visto que ele tem um elevado risco de fornecimento, e ter planos de substituição. Por causa de ter poucos fornecedores, tem que ter um plano de substituição. Aí a gente tem o item de alavancagem, que o risco de fornecimento é baixo, porém a importância de compra é alto. Então, a área de compras ela tem que pensar em estratégias de negociações de preço-alvo, visto que ele tem diversos fornecedores que fornecem esse tipo de material, esse tipo de serviço. Estimular a concorrência entre esses fornecedores para conseguir o melhor resultado. Pensar em substituir o fornecedor caso ocorra algum problema e desenvolver novos fornecedores, porque existem diversos fornecedores desse produto. E o item não crítico, ele não possui, o risco de fornecimento é baixo e a importância de compra é baixa.
Então, a área de compras, ela tem que padronizar o processo de como vai ser feito e simplificar transações, não perder muito tempo nesses itens não críticos para a empresa. E aí a gente começa a estruturar a gestão de fornecedores. Conforme falado anteriormente naquele fluxo, a primeira etapa é a formulação dos critérios para avaliação e seleção dos fornecedores, a seleção final dos fornecedores. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de critérios econômicos que são os mais utilizados hoje para selecionar o fornecedor para realizar a compra, né? Então, aí no primeiro quadro a gente vê o custo. Então, é o preço do material, qual é o preço do material, do serviço do fornecedor, qual o frete, qual o preço do frete, qual o preço do pós-venda, qual o prazo de pagamento que o fornecedor está dando. Aí no pilar qualidade, a gente vê prazo de entrega, o desempenho de entregas para aqueles casos que os fornecedores já fornecem na empresa, a qualidade do produto ou serviço, como é o serviço pós-venda, se caso ele peça prioridade ser certificações, se ele tem certificações, as informações gerais da empresa, qual a capacidade de fornecimento que o fornecedor tem para atender, se ele vai conseguir atender aquela demanda, capacidade financeira e trabalhista do fornecedor, capacidade técnica, a flexibilidade do fornecedor, a localização geográfica, a parte de tecnologia, a capacidade tecnológica do fornecedor, se ele tem área de inovação, se tem área de P&D, aí a avaliação do mercado. Como estão as referências com os outros clientes? Qual a satisfação deles com esse fornecedor? O histórico de desempenho dele com as outras empresas, com os outros clientes? Como está a reputação dele no mercado? A avaliação de risco, que é um item muito importante, que hoje na ISO 9001, se vocês olharem, é bastante pedido essa avaliação de risco em todas as áreas, principalmente no fornecedor. Então, avaliar o risco de fornecimento, qual que é o risco de fornecimento se a gente contratar esse fornecedor, e se o fornecedor ele possui processo de auditorias dentro da empresa dele para verificar se de fato ele tem algum risco no processo dele. E como falado anteriormente, a sustentabilidade ela está entrando nas empresas e para isso é necessário incluir também, para selecionar o fornecedor, critérios sustentáveis. Então, a primeira etapa que eu mostrei anteriormente é a dimensão econômica, são os mais utilizados. E aqui eu trouxe a dimensão ambiental e a dimensão social. Para incluir a sustentabilidade nos fornecedores, as 3 dimensões têm que ser adotadas. Não pode ser adotada apenas 2 ou apenas uma. Tem que ser adotada os 3 pilares da sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui na dimensão ambiental. Se o fornecedor ele tem uma gestão ambiental, ou seja, se tem certificações ambientais, se na empresa dele, o que ele compra do fornecedor dele, ele compra de fornecedores ecológicos, qual a imagem verde dele no ambiente de trabalho, né, no mercado, e se ele tem um sistema de gestão ambiental. Aí o produto dele, ele tem um design ecológico, a embalagem dele é verde, a fabricação, produção dele é verde, ele tem no processo dele algo relacionado a meio ambiente, competências ambientais. Então, para o fornecedor ter controle de poluição, controle de uso de recursos naturais, o gerenciamento de resíduos, de ruídos, o reuso, a reciclagem, se ele faz uso desses tipos de competências, e a logística do fornecedor. A logística é verde do fornecedor? Na dimensão social, a gente vê as práticas dos trabalhadores. Então, como que estão os trabalhadores dentro do fornecedor? Quais são as condições de trabalho, os direitos humanos, interesses e direitos dos empregados, das partes interessadas? Existe um canal para reclamações de questões éticas e legais? O respeito pela política? Os salários e horas trabalhadas estão conformes? O trabalho infantil, escravo, não é presente nessas empresas? O treinamento, a educação dos funcionários, como que o fornecedor faz para desenvolver seus funcionários? Aí a gente tem a saúde e segurança dos trabalhadores,
e as práticas sociais da empresa, que é divulgação de informação, influência na comunidade local, se ele toma algumas ações ali na comunidade em volta da empresa dele, as práticas de empresa, como que está a reputação social do fornecedor, a responsabilidade pelo produto e, por fim, a responsabilidade social. Então, todos esses critérios não precisam ser adotados, todos os critérios. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que pode ser adotado, mas tem que ser adotado pelo menos um de cada dimensão para começar a tornar os fornecedores sustentáveis. Então, para o fornecedor participar dessa seleção final, ele precisa realizar avaliação e qualificação comercial, que nada mais é um cadastro básico dentro da empresa. Então, o fornecedor ele pode enviar essas informações, essas documentações via e-mail, num Excel ou no próprio site da empresa. Então, aqui eu trouxe algumas informações básicas que o fornecedor no seu cadastro, como o PJ, o Sintegra, se caso ele for optante pelo Simples, a declaração Simples, o contrato social da empresa, a última alteração contratual consolidada, a certidão FGTS, a certidão do INSS, certidão conjunta, o PPRA, o PCMSO, certificações ISO, se isso for uma exigência da empresa, as licenças de funcionamento da vigilância sanitária, licença de operação ou certificado da dispensa de licença da CETESB, o patrimônio da empresa, os dados bancários, dados financeiros e balanço patrimonial dos últimos anos. O porquê que é importante pedir o financeiro da empresa? E quando ela estiver fornecendo para a empresa, né, o fornecedor, se ele tiver algum problema, ele já vai ser financeiro, ele já vai ser identificado aqui. Se caso não ser solicitado e ocorrer algum problema financeiro quando ele estiver fornecendo, ele pode trazer ônus para a empresa contratante. A segunda etapa é realizar um questionário de avaliação. Então, o fornecedor ele vai responder um questionário de como que ele atende à saúde, à segurança e o meio ambiente. A partir dele preencher essas informações da primeira etapa e responder um questionário de autoavaliação, a empresa ela pode realizar uma auditoria comercial no fornecedor para verificar se de fato essas informações elas são coerentes conforme colocadas, se ele atende de fato em saúde, segurança e meio ambiente. A quarta etapa é realizar um termo de cláusulas e condições gerais para os fornecedores assinarem. O que seria isso? Um contrato básico. Então, para a maioria dos escopos, esse contrato ele pode ser adotado, em que esse contrato abrange as responsabilidades do fornecedor, se caso ele atrase, se caso dê problema de qualidade, e quais são as responsabilidades da empresa contratante. É claro que em alguns escopos específicos, esse contrato ele não vai prevalecer. Terão que ser feitos contratos específicos para determinados escopos. Mas esse termo de cláusula e condições gerais já facilita um pouco a vida, porque melhora o processo aí de enviar os pedidos de compra para os fornecedores. E a quinta etapa é o fornecedor estar qualificado comercialmente para o fornecimento. Além da qualificação comercial, existe a qualificação técnica. O que seria essa qualificação técnica? É analisar se o fornecedor, de fato, ele atende tecnicamente os requisitos da empresa contratante. Esses fornecedores não são todos que passarão pela qualificação comercial que precisarão passar pela qualificação técnica. Então, eles serão selecionados a partir da área técnica. Elas vão verificar quais escopos são críticos para o processo e que devem ser feitos qualificação técnica. Além disso, pode-se realizar um PIPAP, o fornecedor pode realizar um PIPAP, né, para garantir a integridade do processo de manufatura dele, para assegurar a qualidade daquele produto. Se caso der algum problema, vocês têm o PIPAP para conferir também. Além disso, a empresa contratante ela pode averiguar se o fornecedor atende tecnicamente, realizando também um questionário de autoavaliação. Só que aí, falando de perguntas técnicas daquele escopo. E a partir disso, realizar uma auditoria técnica no fornecedor ou solicitar documentos para ele, para aí ter mais assertividade que, de fato, o fornecedor
atende os quesitos tecnicamente. Aí a avaliação e a qualificação do fornecedor, ela pode ser diferenciada conforme a criticidade do escopo, ou seja, podem ser solicitados aquelas informações comerciais, podem ser solicitados diferentes conforme o escopo, a qualificação técnica da mesma forma. Deve-se criar os critérios de classificação de fornecedores, ou seja, qual critério que o fornecedor tem que atender para que ele seja qualificado? Qual critério que ele tem que atender para não ser qualificado? Então, ter uma matriz do que o fornecedor tem que atender e do que o fornecedor não tem que atender. Um procedimento para isso. E para aqueles fornecedores que não foram qualificados por alguma pendência, é importante ter um prazo determinado para que ele possa corrigir essas pendências e passar novamente pela qualificação. Caso esse fornecedor ele não venha corrigir essas pendências, ele terá que passar por todo esse processo novamente. E como o mundo das empresas não é perfeito, existem aqueles casos em que fornecedores, eles são estratégicos, só que eles apresentaram algumas pendências na qualificação comercial, na qualificação técnica, ou não teve aquele tempo hábil para realizar essa qualificação. Então, tem que ser feito um procedimento para qualificar o fornecedor com pendência, porque aí a empresa ela já tem um procedimento de quem que vai dar o de acordo, né, para assumir o risco contratando aquele fornecedor, para que não haja problema futuramente. E além dessa qualificação, existe a requalificação de fornecedores. Então, o fornecedor ele tem 1 ano para realizar essa requalificação, porque os fornecedores que estão participando dessa requalificação também são fornecedores que estão fornecendo atualmente para a empresa. Então, ele tem que ter um prazo para essa requalificação. E caso ele não respeite esse prazo, não realize essa requalificação, ou ele esteja com pendência nessa requalificação, ele pode ser bloqueado para futuros fornecimentos. Então, é importante ter a requalificação do fornecedor. Então, a partir do fornecedor estar qualificado comercialmente e tecnicamente, ele está apto para a seleção de fornecedores, ele está apto para participar das cotações. Então, para ter uma seleção mais assertiva, aqueles critérios que foram definidos anteriormente, conforme eu apresentei, eles têm que ser definidos pesos. Então, pesos conforme a estratégia da empresa. O que a empresa quer do fornecedor? O que é mais importante para a empresa? Para que, de fato, tenha um fornecedor melhor selecionado. Também, além disso, tem que ter uma pontuação final para esses fornecedores avaliados. Ou seja, a gente tem lá, por exemplo, a gente tem 5 fornecedores que estão participando da cotação. Você pegou todas as informações dos critérios, o prazo, o preço, como ele atende responsabilidade social, meio ambiente. Então, você pegou todas as informações dele. E nisso, você vai formar uma pontuação final para cada fornecedor. O porquê? Porque aí você vai tornar uma classificação. O que é melhor? Qual classificação é boa para o fornecedor atender, gente? Porque se de fato o fornecedor com o melhor colocado, ele não conseguir atender total a demanda daquele contrato, você pode pegar o segundo colocado, conforme a sua classificação. O segundo colocado está com 95 pontos. Ele consegue me atender também e dividir esse contrato. E para aqueles casos em que o fornecedor esteja com uma baixa pontuação, né, uma baixa classificação, você vai desenvolver ele para novas contratações. Feito isso, o fornecedor ele já está fornecendo para a empresa, então entra a parte de monitoramento. Então, a gente vai monitorar os fornecedores. A primeira parte de monitoramento é a dos documentos cadastrais. O que é? É documentos básicos do fornecedor. CNPJ, Sintegra, o Simples Nacional e as certidões negativas de débito. O que acontece se caso o cartão CNPJ e Sintegra do fornecedor estiver inválido? Esse fornecedor ele tem que ser substituído e bloqueado para novos fornecimentos, porque ele está inadimplente, ele não pode fornecer, ele não pode ter uma empresa. Para Simples Nacional, a ação é mais simples,
que é realizar a mudança de tributação no cadastro fornecedor. Então, se antes ele era simples e agora não é, ou vice-versa, é apenas mudar a tributação no cadastro do fornecedor. E para certidões de débito negativa, é realizar um plano de ação para mitigar os riscos legais. Então, tem que ser analisado caso a caso e tomar ações para que não impacte a empresa financeiramente. Aí a gente tem a parte de auditoria do processo, que é uma outra forma de monitorar o fornecedor, que a auditoria ela vai avaliar a conformidade do processo. De fato, o fornecedor o processo dele está conforme, porque ela vai ajudar a prevenir e detectar problemas no fornecedor e identificar as atividades capazes de criar percalços no presente e no futuro do fornecedor. E com isso, ajuda a desenvolver esses fornecedores. E também, essas auditorias, ela pode ser realizada com base em normas. Eu quero realizar auditoria no fornecedor para analisar o processo dele conforme a ISO 9001. Mas aí, lá atrás, você tem que exigir do fornecedor que ele tenha a ISO 9001, ou a 45.000, ou a IATF. Então, você pode realizar auditorias nos fornecedores com base em normas. Aqui eu trouxe um exemplo de como realizar uma auditoria de processo nos fornecedores. Então, a primeira etapa é identificar para quais escopos serão realizadas as auditorias e qual o período, de quanto em quanto tempo será realizado para esses escopos. Aí, com isso, vai ser realizado um programa de auditoria, mas é o cronograma, o calendário anual de quais fornecedores a empresa vai realizar auditoria. E com isso, para cada fornecedor, vai ter que realizar o plano de auditoria, que nada mais é o cronograma do dia. O que você vai olhar no fornecedor? Quais processos você vai auditar? E com isso, com esse plano feito, você vai comunicar ao fornecedor, com pelo menos 30 dias antes, o que vai ser auditado no fornecedor. Com o fornecedor avisado, a empresa ela tem que realizar um checklist do que vai ser auditado no fornecedor, o que vai ser olhado, para facilitar na hora da auditoria o que você tem que ver. Aí a auditoria, no dia da auditoria existem duas etapas. A fase 1, que é avaliar a documentação em relação aos requisitos da empresa. A fase 1 não é em loco, o fornecedor ele vai enviar esses documentos para a empresa, para que a empresa valide se de fato está de acordo com os requisitos, né? E se caso ele não estiver de acordo, a empresa ela não vai passar para a auditoria da fase 2. Ela vai parar aí até ele regularizar. Se caso ele estiver de acordo, aí sim vai para a fase 2, que é a verificação em loco. A partir daquele checklist, conforme o escopo, o plano de auditoria que foi passado para o fornecedor, vai ser auditado no dia no fornecedor. Com a auditoria realizada, a empresa ela tem que realizar o relatório de auditoria e os resultados da auditoria. E caso o fornecedor ele venha a ter alguma não conformidade, essas não conformidades elas têm que ser acompanhadas conforme cada criticidade delas. Aí a gente tem um outro meio de monitoramento de fornecedores, que é o relatório de não conformidade, mais conhecido como RNC. Que é o quê? É um canal que registra todos os problemas decorrentes de um fornecimento. Ou seja, o fornecedor de serviço está lá na empresa, realizou um serviço, o material já chegou na empresa. Então, foi detectado dentro da empresa o problema. Não foi no fornecedor, foi dentro da empresa. Então, a empresa ela pode registrar as não conformidades identificadas em materiais e serviços e que não estão de acordo com os requisitos solicitados conforme o pedido de compra, conforme o contrato. Então, a empresa é importante que realize uma investigação com evidências daquele problema, para evidenciar que, de fato, o problema é do fornecedor. E a empresa, além disso, ela tem que ter uma matriz de criticidade para classificação de RNC. Porque para cada criticidade pode ser realizado um fluxo de tratativa, pode ser determinado um tempo menor para a criticidade alta. Qual o escopo impacta diretamente se ocorrer algum problema?
Então, é importante ter essa matriz de criticidade para que seja feita uma tratativa melhor das não conformidades. E com essas não conformidades enviadas para o fornecedor, né, o fornecedor ele tem que apresentar um plano de ação, conforme o prazo estipulado aí da tratativa de não conformidade. Aqui eu trouxe um plano de ação bem macro, aí para cada caso pode ser realizado um plano de ação, né? Mas o que é importante o fornecedor fazer quando ele receber uma não conformidade? Fazer uma ação de contenção, que nada mais é fazer uma ação de imediato, após o envio da não conformidade, para evitar problemas maiores na empresa. Aí, feito isso, ele vai analisar a causa raiz. Qual foi a principal causa que originou aquele problema? Aí ele pode utilizar diversas ferramentas de qualidade, como o brainstorm, o diagrama de causa e efeito, os 5 porquês, análise de mudanças e tempos, analisar o processo diariamente, ver o que está incorreto. Então, ele tem que analisar, de fato, qual a principal causa que originou esse problema. E, por fim, a partir da análise da causa raiz, realizar uma ação corretiva, que o fornecedor ele tem que realizar um cronograma com as ações que serão implantadas com o objetivo de evitar a repetição desse problema. O que é importante nas não conformidades? Antes que as não conformidades sejam fechadas, tem que ser solicitadas evidências das ações corretivas. Então, é importante acompanhar se de fato o fornecedor ele implantou aquelas ações nas empresas. E também, além disso, a não conformidade de criticidade alta, ela pode ser realizada uma visita no fornecedor para verificar, de fato, o processo dele e até mesmo auditar aquele processo que ele apresentou problema. E também a gente tem uma outra parte de monitoramento de fornecedores, que é o acompanhamento das entregas, que é mais conhecido como follow-up, que é mais para materiais, equipamentos, né, que de fato seguem aquela data de entrega que consta no pedido de compra. Então, o follow-up nada mais é que garantir o estoque das empresas, que eles estão devidamente supridos pela área de compras e que não haverá atraso em sua operação. Então, o follow-up é aquele telefonema diário, aquele e-mail enviado diariamente para o fornecedor para saber o status, ou tem algum sistema de follow-up que realiza essa cobrança automaticamente. É para evitar que ocorra o atraso. Mas, se caso ocorrer o atraso, então os follow-ups, o follow-up ele é realizado para entregas em atraso, né, nos casos esporádicos que acontecerem, e para as entregas futuras, para evitar os atrasos. Aí, feito isso, com todos esses monitoramentos anteriores, a gente forma os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho é para a gente conversar com o fornecedor. O que a empresa, quando olha esse indicador, como é que o fornecedor está perante a empresa? Então, para o fornecedor, ele ter uma maior visão, para a gente falar de igual para igual para o fornecedor. Existem duas nomenclaturas de indicadores de desempenho para o fornecedor, que é o IQF, que é Índice de Qualidade do Fornecedor, e o IDF, que é Índice de Desempenho do Fornecedor. Não existe regra para período de monitoramento dos fornecedores, então pode ser realizado mensal, semestral ou anual, e não é necessário também realizar o monitoramento de todos os fornecedores. Tem que verificar a estratégia da empresa, qual é o procedimento, para quais fornecedores serão monitorados. Aqui eu trouxe uma classificação que é bastante utilizada nas empresas, né, para fornecedores, que tem 4 ranges. Então, fornecedores excelentes é de 95 a 100, fornecedor bom de 90 a 95, regular de 80 a 90 e ruim de 0 até 80. Então, é importante ter uma classificação nesses indicadores para vocês verificarem quais ações serão tomadas com esses fornecedores. Aí aqui eu segreguei em indicadores para fornecedores de materiais e indicadores para fornecedores de serviços, para ficar melhor distribuído. Para fornecedores de materiais, o índice ele é mais quantitativo, é mais base de dados, então é mais fácil de fazer essa coleta. Aqui eu trouxe alguns
índices que podem estar dentro do IDF, do IQF do fornecedor. Então, pode entrar índice de não conformidade, índice de pontualidade de entrega, o índice de atendimento à quantidade, se ele está atendendo aquela quantidade correta do pedido de compra, o índice de inovação, como que ele atende os projetos de inovação, índice de regularidade de nota fiscal, se de fato a nota fiscal que chegou com o pedido, com o material está conforme o pedido de compra, o índice de não conformidade cadastral, como que está o cadastro dele, ele está tudo ok, e o índice de desempenho sustentável, qual é a nota dele nesse índice. Então, esses índices, eles vão de 0 a 100 pontos. E com isso, também são definidos os pesos desses critérios. O quanto que o índice de não conformidade vale, o quanto que o índice de pontualidade vale. Então, definir pesos até de 0 a 100%, né, para cada índice, para formar o IQF do fornecedor. Então, o IQF é a somatória, né, de todos os índices vezes o peso, que aí vai formar o IQF, o IDF, e vai entrar naquela classificação mencionada anteriormente. Para fornecedores de serviços, a gente tem, conforme falado lá no início, uma das tendências é o monitoramento de subcontratados, para garantir as regularidades das obrigações trabalhistas e previdenciárias do fornecedor. Então, é muito importante para que a empresa ela não tenha problema futuramente, financeiramente, ou algum problema jurídico devido aos seus fornecedores. Então, para prestador de serviço que envolva mão de obra interna, que ele esteja dentro da empresa, né, é importante solicitar a carteira de trabalho e ficha de registro, o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, o PCMSO daquele funcionário e o comprovante de EPIs, para falar que, de fato, ele está apto para realizar aquele serviço dentro da empresa. E para prestadores de serviços definidos, e pode ter uma outra etapa, que é para prestadores de serviços definidos conforme a criticidade do escopo. Então, para esses fornecedores, é olhado periodicamente as obrigações trabalhistas e previdenciárias desses fornecedores. O primeiro é para cada trabalhador do fornecedor que está dentro da empresa, tem que ser solicitado essas informações. E a segunda etapa é para o fornecedor em geral, tem que ser analisado isso para que, de fato, não ocorra ônus para a empresa contratante. Feito isso, a gente tem o indicador para fornecedores de serviços, que aí é um indicador mais qualitativo, que você não, aquela data de entrega, se choveu, não vai entregar naquela data, o serviço não vai terminar naquela data. Então, tem diversas exceções. Então, é mais fácil realizar um questionário aos gestores de contrato, né, que de fato estão lá diariamente com o fornecedor, que sabem como ele vai realizar aquele serviço, e eles responderem como é que foi a qualidade do serviço, como foi o prazo do serviço, o atendimento aos requisitos de segurança, saúde e meio ambiente, atendimento às práticas dos trabalhadores, o cumprimento das obrigações legais e a conformidade dos subdados. Com isso, vai ser também esses índices de cada pilar, vai ser feito os pesos para cada índice analisado, né, para cada avaliação realizada, não ultrapassar 100%, e aí é formado o IQF ou IDF do fornecedor, que é da mesma forma o cálculo que é feito dos fornecedores de materiais. Com isso, com o monitoramento realizado, com a seleção de fornecedores realizada, a gente tem o desenvolvimento de fornecedores, que, conforme falado anteriormente, tem duas frentes. Para aqueles fornecedores que não são selecionados para compra, que apresentaram algumas pendências, e para aqueles fornecedores que apresentaram índice abaixo do esperado no monitoramento de fornecedores. Aí, para fornecedores não selecionados, o que pode ser feito? Identificar quais critérios o fornecedor não atendeu, para aí sentar com ele em uma reunião, realizar um plano de ação com prazos definidos com ele, identificar qual foi a causa raiz, o que pode ser feito para melhorar,
e solicitar a documentação posterior feita esse plano de ação, né? Solicitar as evidências de que foi realizado e também realizar uma auditoria no processo dele, para verificar se de fato ele está de acordo com as informações que ele passou no plano de ação. E avaliar o resultado do fornecedor. E, por fim, ele vai poder participar novamente da seleção de fornecedores. E aí, para fornecedores com baixo desempenho no monitoramento, a gente tem duas faixas. O do fornecedor regular, que é de 80 a 90, que para fornecedores regulares, não é necessário tomar plano de ação com eles, mas sim notificá-los que eles estão regular, né, estão em atenção com a empresa e que eles têm que tomar medidas para que eles não caiam para a classificação ruim. Então, é mais um alerta para o fornecedor para que ele fique atento para que ele não caia no IQF ou no IDF dele. Para fornecedores ruins, eu trouxe um exemplo aqui do que pode ser seguido de plano de ação para desenvolvimento de fornecedores. Então, o primeiro mês pode ser aplicado multas para esses fornecedores. Então, lembra lá no TCG da qualificação de fornecedores, ele pode ter uma cláusula sobre multas em que a empresa pode aplicar as multas no fornecedor. Então, pode ser aplicado multas referentes ao índice abaixo do esperado. No segundo mês, vai ser monitorado novamente esse índice do fornecedor. Vai ser analisado se de fato ele continua ruim. Se ele continuar ruim, tem que ser realizada uma reunião para plano de ação. É estratificar de fato o que ocasionou aquele índice, o que ocasionou na empresa e fazer um plano de ação. No terceiro mês, será monitorado essas ações. Vai ser verificado a partir do IQF ou do IDF do fornecedor se de fato ele apresentou melhora apresentando esse plano de ação. Se ele apresentou melhora, ótimo, a gente vai continuar monitorando que isso é o desenvolvimento do fornecedor. Mas em todo caso, foi realizado diversas ações com o fornecedor e o fornecedor não apresentou melhora, pode ser realizado auditoria no processo do fornecedor para verificar qual o detalhe, qual o problema está ocorrendo. Pode até muitas vezes acontecer a suspensão de fornecimento ou a substituição do fornecedor para novos fornecimentos. Aqui eu trouxe fica dentro de desenvolvimento de fornecedores, mas são ações que podem ser tomadas quando fechado um ano de monitoramento, por exemplo. Então, aqui eu trouxe para várias faixas, eu quebrei as faixas ruim, a faixa ruim em várias faixas, né? Então, até 9 pontos do fornecedor tem que ser suspensão de 24 meses. Ele teve um ano para melhorar. Nesse um ano, ele teve 9 pontos. Tem que ser tomado alguma ação mais drástica, né? De 10 a 29 pontos, o fornecedor ainda está abaixo, muito abaixo do esperado. Então, a suspensão são de 12 meses. De 30 até 49 pontos, suspensão de 6 meses. De 50 até 79 pontos, tem que ser feita uma advertência para o fornecedor e uma exigência de plano de ação corretiva para aquelas falhas detectadas. E o plano, ele deverá ser aprovado e acompanhado pela empresa, se caso ele volte a fornecer. Em todos esses casos da faixa ruim, se caso o fornecedor ele pode apresentar um plano de ação, a empresa pode ir lá fazer uma auditoria e verificar que de fato ele melhorou, aí sim ele pode ser liberado. Mas se ele não quiser apresentar nenhum plano de ação, não quiser ser desenvolvido, aí ele tem que ser tomadas essas ações. Para fornecedores que estão regular, né, que estão em atenção de 80 até 89, tem que ser enviada uma notificação para tomada de ação, para que no próximo ano ele tome cuidado para que não caia para a classificação mais baixa. De 90 a 94 pontos, se o fornecedor solicitar, tem que ser emitido um atestado de fornecimento destacando o bom desempenho, que o fornecedor, de fato, ele apresentou um bom desempenho dentro da empresa. E de 95 até 100,
é uma emissão de um atestado de fornecimento para qualidade assegurada, que de fato o fornecedor ele conseguiu atender os requisitos da empresa. Então é importante ter um fechamento anual também para que tome ações com os fornecedores e que eles fiquem alertas, fiquem engajados nesse sistema de monitoramento da empresa. E também a gente tem o relacionamento de parceria, que está sendo muito trabalhado nas empresas com os fornecedores. O primeiro que as empresas estão adotando são os manuais de fornecedor, que nada mais é passar todo o procedimento, passar a receita para o fornecedor, o que ele tem que fazer para atender adequadamente a empresa, como que ele vai ser monitorado, que documentos que a empresa vai solicitar, que canal que ele pode entrar em contato, caso ele tenha algum problema, ter a transparência para o fornecedor, mostrar as políticas, então ser transparente com a relação com o fornecedor. E além disso, quando o fornecedor é selecionado, é importante realizar uma reunião de kickoff. Além do manual do fornecedor, na reunião de kickoff vai ser passado todos esses quesitos para o fornecedor para que não gere dúvidas para ele de como ele tem que fornecer para atender os requisitos da empresa. Também o que as empresas estão fazendo bastante com os fornecedores é um dia de inovação, que nada mais é a empresa verificar qual o maior problema que a empresa tem no seu processo, por exemplo, e levar nesse evento para os fornecedores analisarem e trazerem ideias de ações que podem ser feitas para que seja adotado projetos de inovação para os fornecedores. E também as empresas estão adotando programas de desenvolvimento de fornecedores, que são o PDF, que aí tem uma ampla comunicação entre as partes envolvidas, aí pensando em contratos a longo prazo, né, que as empresas devem adotar esse PDF, e foco no custo total. Então, a empresa ela tem que pensar em via de mão dupla, né? O fornecedor ganha e ela ganha com isso. Então, é importante investir nesses fornecedores com o PDF. E um evento muito importante que está engajando bastante os fornecedores nas empresas para fornecimento, eles ficam animados até com esse programa de reconhecimento de fornecedores. Então, a partir daqueles índices realizados, aquele QF, aquele DF, o fornecedor ele será premiado conforme a pontuação dele. Então, ele pode ser premiado conforme a categoria de fornecimento. Então, cada categoria de fornecimento vai ter um melhor fornecedor que será premiado. Se é um destaque em um critério monitorado, então, um fornecedor destaque de sustentabilidade, ele pode ser premiado por isso. Fornecedores que foram premiados 2 anos consecutivos, eles podem ter uma premiação especial, diferenciada. E também, para não desanimar aqueles fornecedores que estão ruins, que estão na classificação ruins, estão na classificação regular, a premiar com um prêmio mais simples aqueles fornecedores que evoluíram durante o ano. Que isso engaja mais aqueles fornecedores que estão com a classificação ruim. Esse evento é um evento anual para aqueles melhores fornecedores que foram monitorados no desempenho, né? Aí as empresas, elas costumam divulgar no site mesmo da empresa, né? Como que foi o evento, quem foram os fornecedores premiados e também em sites do setor. Os prêmios mais utilizados nesse reconhecimento são troféus, né? Como esse aqui do lado que eu trouxe como exemplo, são troféus simples, certificados para o fornecedor e jantar com a diretoria da empresa. O que é importante, esse reconhecimento ele não é para dar dinheiro para o fornecedor, mas sim para mostrar que, de fato, ele conseguiu atender aqueles quesitos. E com isso, o fornecedor ele consegue ganhar mais clientes por causa disso. Então, ele vai estar mais comprometido para fornecer. Então, esse reconhecimento é bom que, querendo ou não, ele vai desenvolver os fornecedores. E para a gente finalizar, para a gente ter uma cadeia de fornecimento mais sustentável, a empresa
tem que ter na estratégia a sustentabilidade. Não adianta não ter na estratégia da empresa a sustentabilidade, que ela não vai para frente. Ela tem que ser, de fato, uma estratégia na empresa, uma das estratégias da empresa, a sustentabilidade. Além disso, tem que ter o engajamento da liderança. A liderança ela tem que ser comprada com essa ideia de sustentabilidade, senão também não vai para frente. E por fim, para a empresa se tornar sustentável, ela também tem que passar essa sustentabilidade para os fornecedores. Ela tem que selecionar o fornecedor, monitorar o fornecedor, desenvolver o fornecedor, para que os fornecedores se tornem mais sustentáveis na dimensão econômica, social e ambiental. E lembrando, para a empresa se tornar sustentável, todos os participantes da cadeia de suprimentos na qual ela está inserida devem ter práticas sustentáveis. Então, a sustentabilidade, ela tem que ser implantada em todas as etapas da empresa, no fornecedor, no cliente, em todas as etapas. Senão a empresa, ela não é sustentável. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção pelo tempo disponibilizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Aqui estão os meus contatos que vocês podem falar comigo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Bianca pela apresentação e, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, a Bianca está à disposição para contatos através do seu e-mail. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.